e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu já gostaria de começar esse vídeo falando uma coisa: se inscreva no nosso canal para a gente conseguir crescer ele, que a gente está conseguindo um crescimento muito legal no canal, tanto no canal como no Instagram, e você está fazendo parte disso. Então você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva. E quem está acompanhando o nosso canal viu que a gente postou o último vídeo de 0 a R$1.000 de renda passiva, de sem precisar trabalhar. Só que somente falar fica um pouco mais difícil. Então a gente vai mostrar alguns cálculos de quanto que a gente vai precisar investir, de quanto tempo que a gente vai demorar para juntar esse dinheiro. Então vamos lá começar no nosso primeiro exemplo. A gente vai utilizar alguns fundos e algumas ações para exemplificar. Não tem como você prever o futuro, não tem como você prever quanto que a ação ou quanto o fundo vai estar pagando, só que a gente vai tentar colocar uma estimativa. Então sobre o primeiro fundo que a gente vai estar falando é sobre o HCTR11, que é administrado pela Equitare. Ele é um fundo de recebíveis. Do ano passado para esse ano, quem teve qualquer fundo, mas qualquer fundo, atrelado ou IGPM ou ao PCA junto, os dois ao mesmo tempo, tá ganhando muito dividendo. E esses fundos que são mais novos no mercado estão pagando demais, principalmente pela alta do IGPM. Então vamos lá, a gente não vai estar entrando em tanto detalhe sobre o fundo em questão. Por quê? Porque ele é um fundo de recebíveis. Para se analisar um fundo de recebíveis, precisa de um pouco mais de tempo, precisa de um pouco mais de atenção, você precisa entender o contexto em geral, precisa entender que existem diferenças entre cotas de mezanino, subordinado e sênior, você precisa parar e entender um pouco mais sobre o negócio do fundo. A gente vai estar utilizando apenas a questão dos dividendos. Não compre um fundo imobiliário somente pelos dividendos, porque isso daí é furada, porque você tem que entender o porquê que ele está pagando muito. Ele não vai estar pagando esse tanto de dividendos pelo resto da vida. Ele provavelmente vai cair. Só que a gente não vai estar entrando em tanto detalhe. Talvez, se vocês quiserem, a gente possa estar trazendo um vídeo explicando o porquê que ele paga tanto e provavelmente o porquê ele não vai estar pagando a mesma quantidade de dividendos hoje no futuro. E qual que é a métrica que a gente vai estar utilizando para fazer os nossos cálculos? São de R$2. Ah, mas o Equitare já pagou R$2,20, R$2,30, já pagou R$2. Só que a gente vai estar utilizando R$2 como uma média de dividendos. Por quê? Para facilitar nossas contas, né? Porque o nosso editor também vai agradecer, não é mesmo, Leozinho? Essa conta acaba sendo muito fácil. Por quê? Porque se você quer ganhar R$1.000 por mês e vai receber com uma cota R$2, o que você precisa fazer? Divide 1.000 por 2 e vai chegar no valor de 500. Então a gente vai precisar ter 500 cotas do HCTR11 se ele pagar R$2 de dividendo todo mês, para a gente conseguir R$1.000. E quanto que isso daí daria de valor que a gente precisaria ter investido para adquirir essas 500 cotas? Que é de R$72.500. Isso considerando o valor de R$145. Ah, mas ele varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A gente vai estar arredondando os valores para facilitar a conta. Você pode estar olhando esse vídeo e pode estar custando a 140, pode estar custando a 160. Não tem como a gente prever o valor exato de quando a gente vai estar utilizando esse vídeo. Então tem que prestar atenção nos valores que a gente vai estar colocando na tela, para conseguir ficar um pouco mais fácil de compreender esses cálculos. Então, o nosso segundo exemplo também é de um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário eu acho que é um dos mais famosos do Brasil, com toda certeza. Possui alta liquidez, ele é um fundo que já tem mais de 10 anos. E qual que é? É o HGLG11. Ele é um fundo de logística, várias pessoas têm, vários influencers têm na sua carteira. Ele é um fundo caro, está sempre sendo negociado acima do valor patrimonial dele. E o porquê que isso acontece? Porque o mercado tem uma boa visão sobre o fundo, então por isso ele acaba sempre sendo negociado acima do valor patrimonial dele. Lembrando disso, o vídeo que a gente está fazendo é apenas para fazermos cálculos, para a gente ter um norte. Ele não é recomendação de compra. Então não vai me comprar HGLG11 falando que foi eu que indiquei. Então vamos lá. O fundo, além dele ser antigo, ele possui bons inquilinos, possui uma taxa de inadimplência bem baixa, a vacância dele também está baixa. Então o que acontece? Ele está pagando hoje, em média, em torno de 0,78 centavos no mês. Então se a gente fazer esses 78 centavos, quantas cotas que a gente vai precisar para chegar em R$1.000? É de aproximadamente 1.300 cotas. Sim, ele paga bem menos do que o Equitare, só que você tem que colocar na balança, que o Equitare ele possui um risco muito maior. A HGLG11 possui um risco bem menor. Então se você pegar, por exemplo, olhar o histórico de dividendo deles, você vai ver que é bem constante. Então costuma ficar numa média de 0,78 centavos. Então se a gente pegar 1.300 cotas, multiplicar por 0,78 centavos, vai dar em torno ali de R$1.000.
E eu, no futuro, vou estar fazendo um vídeo sobre explicando nos detalhes o que é o fundo imobiliário e como que ele funciona, que ele tem uma característica diferente das ações, que é o quê? Ele é obrigado a pagar 95% do resultado que o fundo tem, dos lucros que ele tem. Então, o fundo imobiliário costuma pagar todo mês e tem ações que pagam todo mês, tem ações que pagam semestral, tem ações que pagam uma vez no ano, aí vai de característica para ação. Só que a gente vai estar utilizando aqui o exemplo 1. E uma ação que a gente tem que ela costuma pagar muito dividendo é a Taesa. A Taesa, ela tem uma particularidade, que ela paga muito dividendo, e todo mundo que tem ela gosta muito dela, porque ela paga muito dividendo. Agora, o preço dela, infelizmente, está subindo lá nas alturas, já está a quase R$40, e isso é muito ruim, porque a gente consegue comprar menos Taesa. Mas vamos supor que ela está custando R$40 e cada ação da Taesa pague aproximadamente R$3. Quantas ações a gente vai precisar para que ela pague R$1.000 para a gente todo mês? A gente vai precisar de 4.000 ações e vai ter que ter investido aproximadamente R$160 mil. Lembrando que isso é apenas uma estimativa, não tem como a gente prever exatamente quanto que ela vai pagar esse ano, não tem como a gente prever exatamente o preço que você vai estar pagando, porque existe um indicador chamado dividendo e tem um outro chamado dividend yield cost, que é o dividendo sobre o valor que você pagou. Então, por exemplo, eu estou fazendo essa conta com o valor de R$40, considerando que a gente vai pagando uma ação R$40. Só que o que acontece? A gente, no nosso canal, a gente comprou a Taesa em torno de R$32 aproximadamente. Então o nosso dividendo yield cost acaba sendo muito maior do que o dividendo real que a ação está pagando. Outra ação que a gente vai estar investindo aqui, que ela é muito famosa, todo mundo gosta muito dela, é muito famosa pelos dividendos gordos que ela pagou no passado, mas só que nesse ano ela sofreu muito. Na verdade, não só ela, o setor inteiro dela acabou sofrendo, que é as ações da Itaúsa. Para quem não sabe, o resultado da Itaúsa vem majoritariamente do Itaú, que é praticamente 99% do resultado do Itaú é o resultado da Itaúsa. Ela tem outras ações como Alpargatas, como Duratex, só que ainda é muito pouco em relação à receita que ela recebe do Itaú. Daí a gente vai fazer um cálculo aqui simples de aproximadamente que ela vai estar pagando no ano de 2021 30 centavos. O que acontece? Quantas ações a gente precisa ter para que ela dê para a gente R$1.000 por mês, que seria 12 mil no ano? A gente precisa ter quase 40.000 ações dela. Considerando que ela está na casa ali dos 10,12 reais cada ação, a gente precisa ter investido nela aproximadamente R$404 mil para a gente conseguir apenas R$1.000 de dividendos por mês. No ano de 2019, ela pagou em torno ali de R$1,2 de dividendos no ano. Então o que acontece? No ano de 2021 você precisa ter R$404 mil investido na Itaúsa. Só que o que acontece? Se a gente pegar e comparar com o ano de 2019, que ela pagou aproximadamente ali R$1,2 por ação, considerando um preço de R$10, a gente ia precisar ter apenas 10.000 ações, que seria aproximadamente 100 mil investido. Então o que acontece? A Itaúsa ela já pagou muito, ela sofreu por causa da pandemia e está pagando pouco. Então se a gente fazer uma comparação do antes e depois, vai ver que ela sofreu muito e que ela vai estar pagando aproximadamente quase aí 3 vezes menos do que ela já pagou no passado. Só que qual que é a nossa grande aposta? É que ela consiga retomar os resultados dela e que no futuro ela consiga continuar pagando o tanto que ela já pagou em 2019 e que todos nós ficaríamos muito felizes, e principalmente para quem tem Itaúsa. E se você tem Itaúsa, comenta aí pra gente. Então o que acontece? Se a Itaúsa voltar a pagar os mesmos dividendos de 2019, todo mundo vai ficar muito feliz, inclusive eu e quem está acompanhando a nossa carteira aí. Por quê? Porque ela vai estar pagando muito dividendo em comparação ao que ela está pagando agora. E tanto que ela está muito descontada por conta disso. A gente vai estar investindo pensando no futuro, pensando no longo prazo, pensando de que ela vai conseguir recuperar os resultados dela e vai conseguir pegar e distribuir bons dividendos para a gente. Então comenta aí pra gente se você tem a Itaúsa, porque a Itaúsa, eu gosto muito dela, é uma excelente ação. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que isso é apenas uma recomendação. A gente vai estar utilizando ali... Isso é apenas uma recomendação? Não, não é uma recomendação não, né, cara? Não é recomendação. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, dê o like, comenta aí pra gente se você tem algum desses exemplos que eu dei na sua carteira. E vamos lembrar uma coisa, isso não é recomendação, é apenas uso de números para cálculos para estudo. Porque o que acontece? A gente precisa ter um norte
para onde a gente quer chegar. Então, por exemplo, o que acontece? Qual que é o intuito da gente conseguir montar nossa carteira? É a gente ter um pouco de fundo mais arriscado, que costuma pagar mais, a gente também ter fundos mais seguros, que pagam menos, porém ele mostra uma previsibilidade maior. E com as ações são a mesma coisa. As ações que costumam pagar mais dividendos, elas tendem a crescer menos em relação às empresas que costumam reinvestir os dividendos nela. Só que a gente vai tentar montar uma carteira diversificada, focando nos dois lados, tanto nos dividendos altos como nos dividendos baixos, como nas ações que crescem e como nas ações que pagam dividendos. Então comenta aí pra gente se você tem o Equitare, lembrando que o Equitare não é somente o HCTR, também é o TORD. Se você também tem o HGLG, que é um fundo muito conhecido, aposto que você está assistindo, já ouviu falar sobre esses dois exemplos. Ou então, se você não conhece nenhum desses dois fundos, se você não conhece sobre a Taesa e nem sobre o Itaúsa, cara, se inscreva urgente no nosso canal que você precisa conhecer eles.